Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Lajeado, nasci no interior do Rio Grande do Sul, mas sempre morei em Porto Alegre a vida inteira. Sou bem gauchita. E o que a galera Então pediu um cacetinho na infância? Muito cacetinho eu já comi. Maravilha. Todo dia. E como é ser uma criança no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que tem essa coisa do preconceito um pouco mais forte, né? Por conta ali da colonização. Como foi pra você se descobrir lá uma criança LGBTQIA+. Foi um inferno, né, gente? Sério? Foi horrível. Não, é porque assim, não era nem por mal. Eu tenho uma coisa hoje, terapia, e eu adoro minha família, adoro minha mãe, adoro minha família toda. Mas é que assim, a minha família especialmente é de uma região muito do interior mesmo, Sim, assim. Bem interior. É muito difícil, não tinha acesso, né? E A nem minha referência, mãe né? foi uma das únicas pessoas da família dela que se formou na escola, assim. Então, existe um recorte também que eu não posso, sabe... Tirar, né, desse Mas entendimento, eles foram né? muito legais comigo, carinhosos, à medida que eu também fui me impondo, assim. Uma família muito italiana, muito fechada. É o que a gente tava falando. Não sofri violência, não apanhei na cara, não fui expulsa de casa. Mas eu, desde muito pequena, já sabia... Primeiro que eu já sabia que eu era trans desde pequena. Porque sim? eu manifestava isso quando eu era pequena. Conta pra minha mãe. gente. Eu comecei a ter essa questão com o meu gênero desde muito nova, porque eu não me via como um menino. Certo. Eu falava pra minha mãe, isso até emociona ela, isso deixa ela, inclusive, bastante culpada. Hoje ela já tá bem resolvida com isso, mas... Na época, né? Eu falava pra minha mãe, assim, quando eu for uma mulher, mãe, e ela falava, não, você não vai ser uma mulher, não pode. Eu rezava toda noite, por favor, eu não quero ser um menino. Porque aquela ideia do mundo dos meninos, aquela coisa de tu ter que jogar, aquela coisa imposta, né? Eu não gostava de nada, eu só gostava do que era... Eu gostava de boneca, eu gostava de, sei lá... Porque as meninas estavam brincando. Das Do mundo Spice que Girls. se diz feminino, né? Do Porque na mundo verdade feminino. não existe, Eu né, não um tinha gênero pra amigos isso. meninos, eu não gostava de conversar com meninos, eu não gostava dos brinquedos. Então, pra mim, a minha infância foi uma infância muito solitária e também que foi muito voltada pra arte. Porque como eu não tinha os meus brinquedos, eu tinha que inventar o meu mundo. Uhum. Então, como eu não tinha também a minha expressão de corpo, eu também fui virando uma criança deprimida, eu virei uma criança com obesidade. Então, eu sofria muito na escola, não só por ser uma criança viada, mas por ser uma criança gorda. Tinha isso também. Tinha. Mas você chegou chegou a chegar a bater em você no colégio ou era só verbalmente? Não, porque minha escola, a minha família, como é uma família muito unida, todos os meus primos estudaram naquela escola e a gente era tudo meio da mesma idade. Então eu tinha tava muito. tudo. Era uma escola pequena e eu tinha meu amparo familiar, que por um lado era muito opressor, né? Porque todo mundo me conhecia ali. Mas por outro lado, as pessoas assim tinham um certo respeito por causa dos meus primos e da minha família. Cato lá que tava, exatamente. que exatamente. dava naquele momento. Mas assim, você sempre se viu como uma mulher e expressou isso pra sua família que quando é que eu vou ser uma mulher? Quando eu era criança, depois eu fui mas apagando isso. Quando a ficha caiu? Que você não iria poder viver isso e você teve que começar a se reprimir todo esse processo. Eu acho que eu comecei a me reprimir muito cedo, assim. Acho que foi lá com uns 7, 8 anos de idade quando eu percebi que o que eu queria ser não podia existir. Certo. Então, o que eu era não existia. O que eu era naquele mundo não existia. Então, eu tinha que me conformar com o que eu tinha e tinha que fazer o melhor do que eu podia ser. E aí a música começou a ser a música, o desenho, as artes, né? Tipo, principalmente o desenho, a literatura e a música começaram a ser... Caminhar ali junto. A ser o meu caminho. Porque as outras artes que eu gostaria também de fazer, eu não podia. Que era a dança, que era o teatro. Porque eram artes que eram coisa que eu... Feminina, né? Que a pessoa Femininas. chegava e a família já via que ia ter uma tendência ali. Eles Eu te forçaram? sabia. Eles forçaram você pra futebol? Não sei o quê? Não Escola, forçavam. chegaram a ter Não é esse que eles processo. me forçavam a nada, mas eu também não era uma pessoa que tinha... Eu era uma criança, tipo, eu era a Wandinha da família, entendeu? Tá, A Dark. Eu era a Dark, eu era aquela criança que eu não sorria, eu era uma criança que eu não brincava, eu era uma criança que eu ficava sozinha num canto, eu lia muito, Não tinha eu não amigos. interagia. Eu tinha minha melhor amiga, que até hoje é minha melhor amiga, que era a Tamires,
que até hoje a gente era assim, as duas, as Carrie e a estranha da escola. A gente se conheceu com 7 anos e a gente criou um mundinho das estranhas naquele ambiente. Então todas as crianças mais rejeitadas viravam parte do nosso grupinho. Tava Tá todo vendo? mundo Você ali. Era muito fofo, O imã, assim. né? Você atraía A aquele gente processo. tinha uma amiga que era Cris, que ela era PCD. A gente tinha uma amiga minha, uma amiga também que era a Daphne, que na época ela era uma pessoa muito carente socialmente, assim, era uma pessoa que vinha de uma família muito, muito, muito carente e que sofria muito bullying por ser uma pessoa com Então, essa problemas de situação. nutrição. Inclusive, hoje a gente percebe quanto era cruel isso, assim. A gente sempre acolheu, assim, as pessoas mais... Legal. E a gente era as pessoas estranhas, assim. Só que era engraçado que à medida que a gente foi crescendo, a gente começou a virar as alternativas cult, entendeu? É. Estou se transformando ali, Começou a né? Meu mudar. pensamento Foi. é diferente. A galera, vocês que são atrasados, A queridas. gente ia chiquérrimo, a gente usava as roupas mais descoladas, a gente Olha ia... só. Barbarizava. E eu era muito não binária já na escola, assim, no 2º grau. Claro que era uma coisa que eu comecei a explorar minha questão de gênero, como eu não podia, naquele momento, não entendia o que eu podia ser, inclusive porque a identidade, que, assim, de ser uma travesti, pra mim, naquele contexto, era uma parada que era impossível, porque a travestilidade que era apresentada na TV, o que eu tinha de referência Na cidade, da por cidade,